Você está vibrando no arquétipo certo? Venha comigo aqui nesse vídeo para você saber se você está, como está a sua frequência vibracional, como está o seu estado do seu eu interior, para saber como está a sua vibração, para saber os arquétipos corretos, né? Alguns exemplos aqui que será dado no vídeo. Só para lembrar assim que o arquétipo é muito importante você saber quais são os símbolos que estão em sua volta para saber por quê. Às vezes você não está conseguindo sair do lugar é por conta de arquétipos que estão atrapalhando a sua vida. Sabia disso? Se você usar um arquétipo errado, naquele momento usar um arquétipo errado, a sua vida não vai andar. Vamos dar um exemplo. Nós temos um arquétipo que é muito conhecido, que é a borboleta. Todo mundo gosta de borboleta. Todo mundo fica borboleta, tem pessoas que fazem desenhos, tatuagens de borboleta, mas pensa bem, a borboleta. A borboleta, ela é um símbolo de transformação. Então imagina, você está querendo ter um relacionamento com alguém. Aí você tem uma fala de borboleta, ou tem alguma borboleta em algum lugar, num colar, num brinco, um pingente, num brinco, sei lá, pulseira, uma roupa. Aí você está em busca de alguém, aí você nunca consegue. Ou até você pode conseguir, mas sempre fica terminando de relacionamento. Por quê? A borboleta, ela seria uma transformação, uma liberdade. Então você nunca consegue ficar parado ou parada com uma pessoa. É mulheres que fazem, se for fazer tatuagens, né, de borboleta. Então, pensando bem, não seria bom, né, você se tatuar com uma borboleta e o símbolo, se você for usar um pingente, um brinco, aí tem que ver a ocasião. A gente vê que lugares onde tem crianças tem muitas borboletas, vocês perceberam? Por quê? Ali naquele lugar, em casa, na escola, porque ali está sempre renovando o ambiente. A criança sempre está com um patamar de crescimento, né? Ela está crescendo ali, desenvolvendo a mente dela, né? Então ali é borboleta. E essa questão da borboleta, ela é verdade porque, ó, vou falar pra vocês, na minha casa tinha muita borboleta. Até minha mãe achava, quando era criança, minha mãe achava porque a casa tinha aqueles matinhos assim no muro. Mas daí depois que nós duas estamos com esse conhecimento assim de mecânica quântica, percebemos que não. Que era o quê? Logo depois a minha mãe fez cursos, foi estudar, né, fazer faculdade. Por quê? Por conta das borboletas. As borboletas que apareciam em casa. Por quê? Renovação, um estímulo. Tem até assim, casos de que às vezes tem pessoas, tem a menina, tem um menino, aí às vezes o menino não tá nem aí pra nada, a menina já é mais uma mente melhor, aí fala de borboleta no assunto, sabe que elas conversam nada a ver, e fala uma coisa do nada, fala de borboleta, fala que sonhou com uma borboleta, mas não conta o detalhe antes do sonho. O que acontece? Aí a pessoa termina, o menino termina e vai estudar. Pode ser que aconteça isso também, você utilizando errado o arquétipo da borboleta. Possa ser ruim para você, que você possa ser que sofra com o término, mas a outra pessoa evolua. Porque é um arquétipo para você evoluir, de transformação, sempre se transformar, estudar coisas novas. Só que assim, se você colocar tudo em borboleta no seu quarto, tudo que você imaginar, você vai sempre afastar os relacionamentos da sua vida, os relacionamentos amorosos, tá? E vai sempre ter aquele conflito de brigas. Aí tem pessoas, mas eu tenho muitas borboletas, até tatuagem e tô casada, mas fica sempre brigando, sempre tem desavenças, né? Porque é isso que acontece. E isso que eu quis falar mais assim do arquétipo da borboleta para vocês entenderem. E como já foi dito, o arquétipo, ele foi criado, foi descoberto, esses estudos por Carl Jung, tá? Foi um psiquiatra que descobriu que os arquétipos são modelos comportamentais na mente do coletivo. Então, são modelos universais que todos nós temos inconscientemente, tá? Seriam nossos personagens internos, o arquétipo, É o seu, você quer ter a postura da Mulher Maravilha, então você tem que usar o arquétipo dela, mas você tem que saber, às vezes, o momento, o tipo de hormônio que está emitindo o arquétipo dela. Que tem até um vídeo aqui que eu falo da questão da bioquímica dos arquétipos. Então, vamos olhar uns exemplos de personagens internos de arquétipos que pode se usar.
O guerreiro, arquétipo do guerreiro, vai enfrentar desafios com coragem. A vítima, não, o vítima, que sentir tudo dá errado, nada. Ah, sim, tem aquela pessoa que se faz de vítima, mas não é esse não. Corta isso aqui. O criador. Criador é o quê? É aquela pessoa que transforma as ideias em realidade. Então você está criando, é um arquétipo do criador. Arquétipo do sábio. Busca conhecimento e visão profunda, tá? Então, você tem que daí descobrir os tipos de hormônios, dopamina, ocitocina, o que está liberando cada arquétipo, o que você precisa. Uma ideia legal, vou fazer depois um vídeo aqui para falar, separar cada hormônio que nós temos para cada arquétipo. E também falar dos arquétipos específicos, eu já recebi até comentários para falar de arquétipos mitológicos que servem para homens também, tá? Então, assim, a gente vibra isso, e isso também tem a ver com a mecânica quântica, né? Se você escolhe um arquétipo errado ou um arquétipo certo, você está colapsando ali a função de onda com a dupla fenda, né? Lembra do exemplo da dupla fenda que foi explicado no vídeo passado? Dupla fenda, foi feito um experimento lá em 1800, há muito tempo. Duas fendas, foi feito no laboratório, duas fendas, foi colocado, aí ficou olhando lá, se o átomo passasse por essas fendas, então estava colapsando onda. Se o observador ficasse olhando, parava o colapso da função de onda. Os arquétipos também funcionam a mesma coisa. Você usou um arquétipo... vou falar um arquétipo muito feio, vai. Vamos pensar aqui. Veio aqui na minha cabeça, você vai usar rato. Rato é ladrão, né? Um rato. E rouba as coisas, né? Arquétipo do pato. O pato é bobo, né? Da vaca. A vaca fica parada, ela é animal de corte. Então, não. Como você identifica o seu arquétipo atual? Como é que você tem se sentido ultimamente? Você acha que precisa de mais ação? Você precisa ser mais líder? O que você precisa? Então, você tem que identificar o que você está precisando naquele momento. Você está assumindo as responsabilidades e criando soluções? Então, se você está assumindo responsabilidades e criando soluções, talvez você precise do arquétipo do criador ou guerreiro, ou às vezes já está presente, ou às vezes você tem que desenvolver esses arquétipos, tá? Então, vamos lá. Se você quer mudar, se você quer um arquétipo de prosperidade, então você precisa do rei e da rainha. Amor verdadeiro, amante ou curador. Amante seria o não amante de amante, né? De traição. É que chama o arquétipo do amante para você ser, às vezes, o amante da vida. Então, o arquétipo do amante tem a simbologia do quê? Cupido, tá? O coração também representa o arquétipo do amante. A rosa também representa. Tem um outro símbolo aqui. São esses, tá? Que eu me recordo, que representam o arquétipo do amor, né? Do amante. O cisne, o casal de cisnes, também, que tá em formato de coração assim. Como você faz para reforçar? Afirmações do espelho sobre aquele arquétipo, tá? Ficar afirmando. Rituais simbólicos também. Usar o quê? Roupas com símbolos, colocar no celular, imprimir uma foto e colar e ficar observando. E fazer meditações guiadas para ativar aquele arquétipo, tá? E uma pergunta aqui que eu tenho a fazer a vocês: qual é o arquétipo que você acha que é mais dominado por você? Então, comente aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigada pelos inscritos. Vejam também os outros vídeos e até mais.